A coletiva vai ser gravada, tá? Vamos ter tudo gravado aqui. A gente já iniciou uma gravação, vou iniciar outra por aqui. Pessoal, já temos aí diversos colegas jornalistas presentes, estamos com todos os nossos presidentes aqui presentes. Vamos dar início à nossa coletiva de hoje, então. Quero dar as boas-vindas a todos, especialmente aos jornalistas que estão presentes conosco, aos dirigentes das entidades. E esta é uma iniciativa inédita, em que a Bramult, a Brint, a Pronet, a Associação NEL, Internet Sul, Rede Telesul e Telcomp, associações representativas das prestadoras de pequeno porte, representadas pela sigla PPP, divulgaram hoje um parecer do jurista Floriano de Azevedo Marques Neto, doutor em Direito Público do Estado e livre docente em Direito Administrativo pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professor titular no Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sendo diretor dessa faculdade entre 2018 e 2022. Autor de mais de 20 livros publicados e renomado parcerista e estudioso da evolução do quadro normativo do mercado de telecomunicações. O objetivo dessa nossa coletiva hoje é trazer os principais pontos desse parecer, que será disponibilizado a todos pelos assessores de imprensa, e mostrar a mobilização das associações para reforçar a legalidade de assimetrias regulatórias e a defesa da competitividade em telecomunicações. Os presidentes das associações estão presentes e estão identificados pelo fundo de tela. São eles hoje conosco: Rodrigo Schuch, presidente executivo da Associação NEL, Cristiane Sanches, vice-líder do Conselho de Administração da Abrint, Marcelo Siena, presidente da Rede Telesul, Johnny Cruz, vice-presidente da Abramult, Amilcar Lago de la Justina, presidente da Apronet, Luiz Henrique Barbosa da Silva, presidente executivo da Telcomp, e Fábio Badra, presidente da Internet Sul. Após uma exposição inicial dos pontos principais do parecer, nós poderemos responder às perguntas dos jornalistas. Haverá um tempo no final para a resposta das perguntas, que eu solicito que sejam enviadas exclusivamente pelo WhatsApp que foi disponibilizado no convite. Vou repeti-lo para caso alguém não tenha, ele está disponibilizado aqui também no chat, tá? DDD 46 98821 5787. Peço, por favor, que os colegas jornalistas mantenham durante a coletiva a câmera e o microfone fechados para não vazar ruídos aqui, para a gente não ter interferência de tela também, e podem encaminhar suas questões pelo WhatsApp disponibilizado. Caso alguma questão não tenha tempo hábil durante a coletiva para ser respondida, ela vai ser encaminhada para a assessoria de imprensa da respectiva associação questionada, ou se for para todas, então, para todas, e esse jornalista receberá a resposta posteriormente, ok? A nossa coletiva vai se encerrar pontualmente 15h30, por isso temos essa restrição de período, de horário,
E eu já inicio sem mais delongas, então, agradecendo a todos vocês pela presença e passo a palavra para a Cristiane Sanches, da Abrinde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Essa é uma iniciativa realmente inédita, como a Gláucia colocou, de mobilização de todas as associações que representam e defendem os direitos das PPPs, das prestadoras de pequeno porte. E mais do que isso, ela é enaltecer o trabalho feito pela Anatel ao longo de todos esses anos, são mais de 20 anos, de assimetrias regulatórias que vão aí atender todo o quadro normativo no mercado de telecomunicações. Então, esse cenário de assimetrias regulatórias, ele é um cenário que permitiu o desenvolvimento da inclusão digital no país, permitiu uma capilaridade, uma interiorização das redes de acesso, como a gente não consegue encontrar em nenhum outro país do mundo. O cenário clássico das assimetrias regulatórias do Brasil é exemplo internacional colocado pela própria Anatel no âmbito da UIT. Inclusive, em 2020, pouco antes de começar a pandemia, foi apresentado um trabalho bastante completo a respeito de todo o cenário da assimetria regulatória no mercado de telecomunicações. E com base em alguns requisitos e alguns pressupostos de análise, nós fomentamos ao professor Floriano algumas perguntas para que ele enderece a legalidade, a constitucionalidade e o papel dessas assimetrias regulatórias no Brasil. Vocês tiveram acesso agora, a partir da disponibilização da íntegra do parecer, através do processo público do SEI, na Anatel, no contexto do PGMC e do contexto do RGC. E, então, o nosso papel aqui é ponderar a respeito do parecer apresentado pelo professor Floriano e também agregar, né, com a nossa vivência do mercado das prestadoras de pequeno porte. A Anatel faz alguns estudos interessantes que começaram lá atrás, em 2017, pela área de ouvidoria, em que ela comparava números de desigualdade com números de concentração no mercado de banda larga fixa do Brasil. E aqueles estudos, aquelas evidências mostraram que as PPPs interiorizaram suas redes de acesso e entraram em mercados que antes não eram atendidos pelas grandes operadoras. Ou porque não havia interesse comercial naquele mercado, ou porque eles eram efetivamente distantes dos grandes centros. Então, esses números, desde lá de trás, mostram a expansão da inclusão digital que nós vivemos no nosso país. Além disso, um dos objetivos dessa apresentação para vocês é mostrar que o quadro normativo do mercado de telecomunicações, ele combina aspectos diferentes. Ele combina aspectos de política pública setorial, combina regulação setorial, combina também defesa da concorrência e defesa do consumidor. Então, quando a gente usa a expressão quadro normativo, a gente se refere a esses subsistemas. E esses subsistemas se complementam na sua atuação para regular o mercado de telecomunicações no Brasil. Essa noção de subsistemas, ela também foi colocada pelo professor Floriano em seu documento, em seu parecer. E um aspecto muito importante que é colocada pelo professor e é trazida com uma nomenclatura própria do parecer dele é o caráter bidimensional da regulação. Esse caráter bidimensional, ele se expressa no sentido de complementariedade desses quadros normativos, desses subsistemas. Então, ele apresenta, por exemplo, a questão concorrencial, em que o CAD, por exemplo, lida com infrações da ordem econômica e também com questões setoriais específicas, que é a competência da própria Anatel no fomento da competição. Além desse aspecto bidimensional que o professor Floriano coloca em seu parecer, eu acho que é importante a gente contextualizar um pouco dessa história, né, dos provedores e das prestadoras de pequeno porte que a gente tem no Brasil. O mercado do serviço de banda larga fixa,
ele foi aberto, por assim dizer, em 2001. Em 2001, nós tivemos o regulamento do serviço de comunicação multimídia e a abertura desse mercado a outras empresas que se interessassem pelaquela transmissão de imagens, transmissão como a gente conhece a banda larga hoje. A partir disso, essa regulação aberta para o mercado, ela foi evoluindo. E em 2008, a Anatel estabeleceu, através do PGR, que é o Plano de Atualização da Regulamentação do Mercado de Telecomunicações em 2008, que deveria existir um tratamento diferenciado para as prestadoras de pequeno porte. Então, ali, naquele momento, em 2008, depois de 7 anos da abertura do mercado, a Anatel coloca isso como uma diretriz de política setorial: tratamento diferenciado, assimetria regulatória. Depois disso ainda, nós tivemos o contexto do Regulamento Geral de Qualidade daquele serviço de comunicação multimídia. E ali veio o primeiro conceito de prestadora de pequeno porte. Na época, esse conceito eram as prestadoras que tinham até 50 mil acessos de banda larga em ativos, digamos assim, em serviço. Mas depois disso, a Anatel ainda percebeu que não bastava colocar esse conceito dentro de um regulamento específico. A Anatel tinha que mostrar a todo o mercado, a todo o setor, de forma transversal, que o conceito de prestadora de pequeno porte, ele é transversal ao mercado. E a melhor forma de se estabelecer isso era através do Plano Geral de Metas de Competição. E aqui tem um detalhe muito importante. O Plano Geral de Metas de Competição, desde a sua nomenclatura, que é voltada à competição, estabeleceu esse conceito de forma transversal. E em 2018, esse conceito foi entendido como prestadora de pequeno porte, é todo aquele grupo empresarial ou aquela empresa que não tenha mais de 5% de participação nos mercados, nos segmentos em que ela atua. Então, com esse novo conceito de prestadora de pequeno porte, no bojo do Plano Geral de Metas de Competição, a Anatel trouxe o elemento central para a política de medida assimétrica, que é a sua transversalidade. Então, a partir disso, o professor Floriano, ele também coloca dentro do seu parecer que a gente precisa entender como que a política setorial e a política regulatória se combinam. Na medida em que toda a regulação estatal, ela é uma atividade interventiva do Estado sobre a economia, naquela situação em que ele não explora, o Estado não explora diretamente uma atividade econômica. Então, basicamente, a gente está diante de uma situação de intervenção para fomento. E o fomento é justamente a competição. Então, da onde que o professor Floriano busca a base legal, a base constitucional dessa política regulatória assimétrica? Ele traz justamente da própria competência da Anatel e da Lei Geral de Telecomunicações. E como que ele faz esse vínculo à Lei Geral de Telecomunicações? E essa é a parte mais brilhante a respeito do parecer do professor Floriano. Ele endereça a política setorial e a política regulatória assimétrica com 2 propósitos específicos. Primeiro, atingir as finalidades que estão ali dentro do artigo 2º da LGT, e ser compatível com a finalidade da política pública setorial. Então, quais seriam esses objetivos que constam ali do artigo 2º da LGT? O primeiro deles é o fortalecimento do próprio papel do Estado regulador, do ente regulador. Depois, a LGT coloca a necessidade da gente expandir a infraestrutura e expandir os serviços com preço acessível e com qualidade na oferta. Depois, o incentivo à competição e, por fim, o fomento do desenvolvimento econômico nas suas vertentes mais amplas.
Então, o que que acontece? Quando o Estado escolhe uma política regulatória assimétrica, ele olha para esse objetivo do artigo 2º, para todos esses objetivos, e ele faz uma escolha. Porque o papel do regulador é um papel de escolher, tem trade-off com relação a isso. E para isso ele olha o fomento à competição. Então, um grande objetivo da política regulatória assimétrica é o fomento à competição. E como que a gente enxerga hoje o fomento à competição no Brasil? E, assim, as evidências são as mais lindas possíveis. E os meus colegas das outras associações vão apresentar isso de uma forma mais esmiuçada. Mas o que eu diria de básico, de evidência, é a seguinte: nós temos hoje no Brasil praticamente 50 milhões de conexões em banda larga fixa. Nós estamos falando de 93% do território nacional coberto por essas conexões. O nosso gap de 7%, ele era muito maior lá atrás, quando não existia nem a abertura do mercado e muito menos as políticas assimétricas da regulação. E, além disso, esse volume de quase 50 milhões de acessos, mais de 75% deles são em fibra ótica, o que significa uma velocidade de conexão brasileira que está, assim, acima de muitos parâmetros de grandeza absurda de outros países. Além disso, como é que se dá um market share dessas prestadoras de pequeno porte quando a gente olha essa fatia de 50 milhões de acessos? Nós estamos falando aí de quase 55% de market share feito pelas prestadoras de pequeno porte. Então, 54,5% de todo o mercado de banda larga fixa são conexões providas pelas PPPs. Isso é algo incrível da gente pensar. Só que a gente não pode olhar só as PPPs como uma quarta operadora. E isso o professor Floriano coloca muito claro no parecer dele. As PPPs, elas são um grande grupo coeso e a nossa união de esforços no tratamento desse tema mostra isso, mas cada prestadora de pequeno porte tem a sua particularidade, tem a sua individualidade. Então, quando a gente pensa nas obrigações assimétricas, nas condições assimétricas da regulação, a gente não pode olhar para uma grande quarta operadora, porque isso não faz sentido. A gente precisa olhar para cada prestadora de pequeno porte, com 30, 50, 80 funcionários que atendem 1, 2, 3 municípios. Cada uma tem sua particularidade, forma de atuar, regionalização e por aí vai. Então, esse é um aspecto muito importante também e foi destacado no parecer do professor Floriano. Quando a gente pensa em reduzir essas assimetrias regulatórias, ou mesmo em abolir qualquer natureza de medida assimétrica pontuada pela regulação, é dizer que eu não confio nesse modelo, que é um modelo de sucesso adotado no Brasil, referência internacional para muitos países, e, além disso, é eu atingir de frente e colocar em risco a população que está fora dos grandes centros conectada. Eu coloco em risco a maior parte da população brasileira. Quando a gente olha, por exemplo, municípios com menos de 30 mil habitantes, nós estamos falando aí de 93% desses acessos nesses municípios providos por prestadoras de pequeno porte. Então, alterar a política regulatória assimétrica no Brasil, ou dizer que ela é inconstitucional ou ilegal, é colocar em risco todas essas pessoas que estão conectadas. E todas essas empresas que trabalham desde a abertura do mercado em 2001 para dar respaldo à inclusão digital no Brasil. O professor Floriano faz uma comparação muito importante com o princípio da isonomia e desses subsistemas que formam o quadro normativo do mercado de telecomunicações. Ele coloca: isonomia não é tratar todo mundo igual, pelo contrário,
Isonomia é você entender qual é a finalidade daquela atuação diferenciada da política regulatória e se aquilo está cumprindo o objetivo que é o objetivo esperado dela, que é o propósito dela. Então, esse é o ponto aqui. A gente está discutindo isso. É uma política regulatória assimétrica que colocou o Brasil no mapa do mundo com relação à inclusão digital, garantido por essas prestadoras de pequeno porte, e, além disso, que atende o propósito da própria LGT, que é o fomento à competição, e são os itens constantes do seu artigo 2º. A partir disso, o meu colega Marcelo Siena vai colocar também, dentro desse contexto do parecer do professor Floriano, o que significa tratar de forma individualizada cada uma dessas prestadoras de pequeno porte? E, nesse sentido, por que o caráter bidimensional que o professor traz no seu parecer é tão relevante quando a gente pensa nas medidas assimétricas no debate do Regulamento Geral do Consumidor, no RGC? Quando a gente olha esse RGC, esse Regulamento Geral do Consumidor, todas as regrinhas que estão ali previstas, a gente vê como que a política assimétrica se instrumentaliza na prática. E é isso que o meu colega, o Marcelo, vai colocar um pouco para vocês aí, no sentido de trazer luz à defesa do direito do consumidor e trazer luz àquelas pessoas que são efetivamente beneficiadas com a política regulatória assimétrica criada e fomentada pela Anatel ao longo desses mais de 20 anos. Então, eu agradeço pela participação. A Brint, ela é uma associação de defesa dos provedores regionais. Nós estamos aí praticamente 2.000 associados hoje, espalhados por todo o território nacional, e a gente defende, sim, com toda a força, porque a gente acredita nessa política regulatória assimétrica que foi construída há muitas mãos mesmo. Então, por favor, Marcelo, é, vamos dar sequência aí à análise desse parecer do professor Floriano e a todas as boas ideias das associações que aqui estão representadas. Obrigada. Obrigado, Cris, e obrigado a todos os presentes. Boa tarde. E dando sequência nessa primeira parte da nossa apresentação, desse parecer tão aprofundado, produzido pelo doutor professor Floriano, já levando em consideração de que ele fez uma exploração muito grande, né, de uma das dúvidas que eventualmente podem surgir sobre a questão da própria legalidade e constitucionalidade do que hoje é definido no conceito de PPPs, e dando sequência e partindo dessa premissa, eu trago aqui alguns outros pontos do parecer que merecem serem destacados, mas depois os senhores e senhoras poderão ter acesso ao parecer na íntegra para poder aprofundar no entendimento de todos os aspectos explorados pelo professor Dr. Floriano. Mas uma das possibilidades que são trazidas nesse parecer é uma preocupação sobre o fato das imposições, né, das assimetrias regulatórias, de alguma forma atacarem as relações de consumo, né, ou as obrigações consumeristas que todos aqueles prestadores de serviço que atendem consumidores têm. E nesse aspecto, o doutor Floriano, além de considerar, né, que as PPPs estão sujeitas a normas que são distintas pela própria regulação da Anatel, mas ele faz um destaque muito importante de que todos os prestadores de telecomunicações, apesar dessa diferente, né, regulação definida pela Anatel, estão também sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor. E essa sua regulamentação, que acaba sendo correlata, ela entende, né, que os usuários das PPPs estão, a partir disso, amparados também legalmente. Até porque o Código de Defesa do Consumidor ele é bastante específico e muito contundente nessa relação dos usuários, né, do serviço de telecomunicações. Então, dizer, né, que o aspecto de assimetria regulatória não alcança as relações de consumo seria o mesmo que dizer que toda a legislação do Código de Defesa do Consumidor ela é insuficiente, o que não é verdade. Primeiro porque existe uma competência conjunta entre a Anatel e os órgãos de defesa do consumidor, debaixo aí do nosso arcabouço legal, que faz com que isso seja alcançado, né?
Segundo, que o consumidor, além de estar protegido pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, na prática, ele próprio tem feito opção pelos PPPs, o que demonstra sua satisfação com esses serviços que foram prestados, que são resultado da própria competição promovida por esse conceito das prestadoras de pequeno porte. E, ademais, os PPPs, em todas as apurações de satisfação que são promovidas pela Anatel, onde, inclusive, embora as PPPs não sejam obrigadas, muitas delas aderem de forma espontânea para poder gerar e produzir seus números também nesses rankings, as PPPs lideram com bastante folga, né, a relação dos consumidores com o maior nível de satisfação, o que demonstra que essa possibilidade legal, né, de assimetria regulatória não fere em nenhum aspecto a proteção do consumidor. E esse é um conceito bastante explorado, com muitos detalhes nesse parecer do doutor professor Floriano. Um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar desse mesmo parecer é que existe uma dúvida, né, ou talvez até aqui um esclarecimento, sobre se existe ou não, né, a liberdade para a Anatel e o regulamento que define essa simetria regulatória quanto à sua dimensão geográfica, né, para definir, como foi explicado pela colega Cristiane Sanches, de que hoje o conceito de PPP ele se refere, na questão da sua abrangência, a 5% de participação do mercado em nível nacional. E em relação a essa aplicação geográfica das assimetrias, o professor Dr. Floriano ele defende que esse critério de participação de mercado, que hoje já é adotado pelos PPPs, na Anatel para a definição dos PPPs, ele seja mantido como sendo nacional. E a defesa é muito simples. Isso ocorre porque os PPPs, em sua grande maioria, estão ali concorrendo com grupos de telecomunicações que têm relevante economia de escala, que são oriundas da sua operação, que normalmente é no território nacional como um todo. Então, aquela extensa atuação geográfica que os grandes operadores têm, acabam dando a eles um maior poder de compra, né, um maior poder econômico, e por isso eles têm condições de enfrentar custos operacionais, custos de publicidade e outros demais custos, né, inerentes aí à atividade, de forma a diluí-los numa base de assinante muito maior do que uma base representada por um PPP. E se a gente faz uma pequena análise, né, nos últimos reportes de acesso, né, os rankings de acesso publicados pela própria Anatel, nós vamos encontrar uma coisa que corrobora essa avaliação feita pelo professor Floriano. Se nós pegarmos todos os PPPs que estão lá representados juntos, né, e somarmos todos os tipos de contratos que eles têm, mesmo assim a gente ainda não consegue alcançar, em número de contratos ativos, a menor empresa de grande porte de atuação nacional, o que deixa claro, né, que esse poder econômico de escala das grandes operadoras precisa ser, sim, também levado em consideração na elaboração desse conceito, né, de assimetria regulatória. Por isso, a posição do professor Dr. Floriano é a manutenção do conceito como sendo nacional, o cálculo sendo nacional, na mesma proporção que ele acertadamente faz hoje. Um outro aspecto também bastante relevante, e a gente encontra no parecer do ministro, do professor Dr. Floriano, é que ele explica que existe uma necessidade, né, de desvincular o conceito de PPPs, né, o conceito que define, né, do ponto de vista regulatório, o que são as PPPs, de eventuais isenções tributárias que alguns estados praticam por aí, né? Na defesa do professor Floriano, ele explica que o fato de que algumas desses entes federativos, né, utilizarem o conceito de PPP na construção, né, de tratamentos tributários que sejam diferenciados, não é motivo que justifique qualquer extinção dessa simetria regulatória por conta da Anatel. E o motivo dessa posição é porque a competência de estabelecimento de qualquer política fazendária, tributária, ela é do ente federativo, né? E é ele que decide se ele vai usar ou não qual conceito para definição das suas próprias esferas regulatórias. Então, ele não constitui, né, pela sua essência, nenhum vínculo, né, em relação a isso.
E, por fim, dentro desses principais tópicos abordados, é claro que o parecer ele é bastante extenso e muito rico em informações na sua defesa, na criação das suas teses, mas o que eu queria deixar aqui como ponto principal é que, chamando a atenção aqui não só dos nossos colegas, mas também da imprensa de um modo geral, que é o que está em jogo nesse momento com uma eventual modificação, né, desse conceito que criou as prestadoras de pequeno porte e por isso trouxe essa assimetria regulatória, é o conceito que democratizou o acesso à banda larga fixa no Brasil, que foi a partir desse conceito que se estimulou o investimento e a atuação em localidades que eram antes desassistidas. Então, essa política setorial acertada tem cumprido seu papel, promovendo a competição e fazendo com que mais consumidores ou mais usuários tenham acesso à banda larga e banda larga de qualidade. Então, o parecer produzido a partir da nossa união dessas entidades que representam os interesses de todas as associações tem como objetivo a preservação desse conceito, que é um conceito que trouxe muitos avanços, né, especialmente na qualidade do acesso à banda larga e também na questão da cobertura do acesso à banda larga, especialmente nas localidades de menor densidade geográfica. Nós temos mais alguns aspectos que vão ser explorados pelos outros colegas das demais associações, mas desde já eu queria aqui agradecer a participação de todos vocês que são da imprensa, que estão aqui nos dando essa atenção em relação a esse tema. É um tema relevante e que traz em si só o risco de produzir uma modificação negativa num setor que vem trazendo muitos benefícios através dessas empresas que estão distribuídas Brasil afora, produzindo aí acesso de banda larga, especialmente em fibra ótica, com qualidade a preços competitivos. Eu passo agora de volta aí a fala para a nossa coordenadora, que vai endereçar os demais colegas das associações que têm aí mais aspectos complementares a serem colocados em relação a esse parecer produzido pelo ministro Dr. Floriano. Perfeito, Gláucia. obrigada. Obrigada, presidente Marcelo Ciano. Eu passo a palavra agora para o presidente da Internet Sul, Fábio Badra, para tecer seus comentários. Presidente, o senhor tem 3 minutos. Obrigado, Gláucia. Primeiramente, agradecer a presença de todos aqui, jornalistas, saudar a presença de todos os colegas das associações e parabenizar a colega Cris e o colega Marcelo pela ilustração inicial. A Internet Sul será muito breve, né, e gostaria aqui de reforçar de forma muito clara e muito taxativa esta manutenção desta simetria regulatória, deste conceito atual que está em vigor no Brasil. E nós aqui, eu gostaria de fugir um pouco do protocolo, gente, e dizer que este modelo de PPPs, de prestadores de pequeno porte, agora, nas tragédias do Rio Grande do Sul, que nós passamos aqui, na maior tragédia climática do Brasil, o quão foi relevante essas prestadoras de pequeno porte para a conectividade aqui no Rio Grande do Sul, onde 2/3 do nosso estado foram varridos por enchentes. O trabalho dessas empresas, e eu gostaria de reforçar aqui algo muito importante, né, que são brasileiros que conectam brasileiros. Nós somos brasileiros que conectaram e conectam brasileiros. Eu gostaria de deixar isso bem reforçado aqui a todos, pessoal, porque isso é algo muito relevante, né? Foram essas empresas que empreenderam, essas empresas que desbravaram, essas empresas que promoveram a inclusão digital do Brasil, um país continental, um país extremamente difícil, né, em todos os aspectos, porque existem diferenças culturais, diferenças territoriais, de todas as ordens aqui no nosso país. E essas empresas, as PPPs, elas representam o nosso Brasil, porque são empresas diferentes, são empresas plurais, são empresas com culturas diferentes, pessoas diferentes, do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sudeste, do sul,
né? Mas que todas elas têm algo em comum, que foi promover a conectividade para todas as pessoas aqui no nosso país. Reforçando também algo muito importante aqui, pessoal, na questão das tragédias, né? Por exemplo, toda a Procergs aqui do Rio Grande do Sul, né? Polícia Civil, órgãos públicos, todas essas empresas, bombeiros, SUSEP e por aí vai, todos estes entes procuraram, né, os provedores, procuraram os prestadores de pequeno porte, né, a socorrer, a conectar, né, de forma muito rápida, porque este é o DNA dos provedores, né, muita agilidade, muita qualidade, muita pessoalidade, muito relacionamento interpessoal. Foi uma das marcas que fizeram com que essas empresas de pequeno porte, essas microempresas, né, crescessem e se desenvolvessem nas suas comunidades. Então, sem mais delongas aqui, gente, eu gostaria de reforçar que a Internet Sul está engajada na defesa deste conceito, engajada na união com as demais associações, e o nosso setor aqui está cada vez mais forte do que nunca para promover a manutenção deste modelo de conceito de prestadores de pequeno porte. Muito obrigado. Obrigada, presidente Fábio Badra. Passo a palavra agora ao presidente executivo da Associação NEL, senhor Rodrigo Schuch. Obrigado, Glaucia. Novamente aqui, gostaria de agradecer a presença de todos e todas, né? Nesse momento aqui que a gente chama de um momento inédito. É um momento de união, né? Um momento de união de todas as associações em prol de um interesse comum, que é a defesa da competição no Brasil, né? Eu reforço aqui também as palavras dos meus colegas, né, que já citaram aqui vários trechos do nosso parecer, do parecer do professor Floriano. A gente vem buscando uma competição justa, né? Essa competição justa, ela traz mais serviços. Junto com os serviços, a gente consegue entregar melhores produtos, melhores ofertas, e quem ganha com isso é o nosso consumidor. Costumo dizer que os PPPs são os novos bandeirantes do país, e uma coisa também que eu gosto muito de conectar é que, quando a gente fala da conectividade significativa, a gente não pode abrir mão da conectividade social. Esses PPPs desenvolveram seus centros, suas áreas, seus municípios, levaram capacitação, conhecimento, e temos vários municípios do interior do país que hoje se privilegiam de ter, né, essa referência tecnológica e capacitação nos seus eixos. Então, é muito importante a manutenção dessa assimetria para que a gente possa continuar o desenvolvimento social que está sendo feito no país, né? De forma muito ampla e também de forma muito democrática, porque a gente tem milhares de provedores de serviço prestando serviço. E, para terminar aqui, não menos importante, gostaria de reforçar também que, quando a gente fala, né, do ranking de atendimento, de satisfação dos clientes, pelo menos quando a gente olha aí as pesquisas da Anatel, do Reclame Aqui, os PPPs são sempre referência, né, nesse tema. Então, não há o que se dizer, né, que um consumidor de um PPP ele pode ser considerado como um consumidor de segunda classe, porque, quando a gente olha as pesquisas, a gente nitidamente reconhece pelas pesquisas que os nossos consumidores que estão através dos nossos PPPs são melhor servidos e são melhor representados. Agradeço novamente e passo a palavra para você, Glaucia. Obrigada, presidente. Passo a palavra para o presidente executivo da Telcomp, Luiz Henrique Barbosa. Primeiro, boa tarde a todos. Dizer que é uma alegria estar representando a Telcomp nesse grupo aqui que representa, né, a integridade dos prestadores de pequeno porte, que, como foi colocado, são únicos dentro da sua realidade no Brasil. Então, essa união que a gente está mostrando aqui, da Abramult, a Brint, a Pronet, NEL, Internet Sul, Rede Telesul, Telcomp, é justamente para se opor a esse sofisma que foi criado, de que até um sequestro de pauta,
de grandes prestadoras de serviço que lideram os rankings de reclamação sobre qualquer ótica e vem apresentar um argumento de que o consumidor da PPP é o de segunda classe, porque a PPP não está obrigada a cumprir algumas regras regulatórias. Então, isso é uma inversão da lógica, o sofisma, né, tem a intenção de produzir ilusão do que é a realidade. Então, acho que o parecer deixa bem claro a legalidade do que a Anatel fez até o momento, e a realidade mostra o quão acertada foi essa política, né? Então, a gente tem no Brasil uma referência mundial, todo mundo nos encontros internacionais quer entender como o Brasil conseguiu universalizar o serviço de banda larga fixa, com tantos provedores, em um país de dimensão continental, com uma realidade econômica tão diferente. Então, acho que aqui é um reforço de que não há que se pensar em mudar esse conceito, ele está estabelecido, a gente tem que ter segurança jurídica, uma decisão acertada no tempo da Anatel, legal, e que então a gente mostra essa união das prestadoras de pequeno porte dentro da sua realidade, né? Que estão preocupadas sim em atender bem o consumidor da melhor forma, motivo pelo qual os colegas já falaram aí, elas são bem vistas na sua localidade, impactantes da realidade econômica, social, os municípios onde elas prestam serviço, onde elas geram emprego, renda e diversificam a economia. Então, agradecer aí o interesse por debater conosco aí esse tema do conceito de PPP. Obrigado. Passo a palavra para a Glaucia. Obrigada, presidente Luiz Henrique. Passo a palavra agora para o vice-presidente da Abramulti, Johnny Cruz. Johnny, seu microfone está fechado. Boa tarde, pessoal. De fato, é uma alegria muito grande estarmos todos reunidos aí em prol de um assunto tão importante, que é o setor dos provedores de acesso à internet, né? Mais do que todas essas questões já debatidas e já colocadas pelos colegas aí da importância dessas assimetrias, existe um impacto social dentro do país muito importante, que é o seguinte: todo o desenvolvimento que aconteceu no interior do país foi causado por essa necessidade de se conectar às pessoas. E com esse caminho de conectar as pessoas, várias outras coisas vieram a reboque disso aí, né? Não podemos, inclusive, antes de eu falar quais são esses efeitos aqui, citar algumas coisas, como, por exemplo, dito inicialmente pela Cristiane aí, em 2001 a gente tinha 2,9% da população conectada com a internet, ali começando a ter o contato com a conectividade, e hoje nós já temos aí cerca de 85% da população com acesso à internet. E tendo os provedores de acesso à internet responsáveis por 54% disso. O que aconteceu nesse período onde essa popularização da internet começou a ganhar força? Nós vimos aí um distanciamento muito grande entre o interesse comercial das grandes operadoras frente à necessidade e à vontade dos PPPs de conectar de fato a população. A própria necessidade do provedor se conectar, e a maioria desses empresários ainda mais no ramo da informática do que da internet, mas vendo oportunidades de crescimento não só de seus negócios, mas também da população como um todo, começaram a buscar tecnologias e começaram a empreender construindo as suas redes, se tornando, inclusive, os primeiros a terem redes de fibra óticas dentro da casa dos seus clientes. Então, não era simplesmente querer fazer por fazer e ser colocado, muitas vezes, como uma empresa marginalizada, andando à margem do que é legal. Tínhamos a preocupação de levar, de fato, não só qualidade e conectividade, mas também oportunidades para a população de alcançarem coisas através da internet que talvez do modo convencional eles não conseguissem. Como, por exemplo, fazer uma faculdade à distância que tem um custo muito menor,
ter acesso à saúde de uma forma muito mais barata, mas com qualidade também. Então, o impacto social que as assimetrias trouxeram e permitiram que essas empresas se desenvolvessem é algo sem precedentes. Então, a gente hoje imaginar que os PPPs passarão a não mais contar com essas assimetrias e interromper um caminho que, como foi dito aí, é de sucesso e é de progresso, é um impacto muito negativo perante toda a sociedade. Então, por isso que é muito relevante que a gente lute, que a gente ecoe essa necessidade de se manter as assimetrias como estão, porque no português claro é o seguinte, né, em time que se está ganhando, não se mexe. E com um outro detalhe muito importante, em times onde toda a população ganha, aí é que não se mexe mesmo. A gente só procura formas de melhorar ainda mais, né? Assim como todas as associações aí, a Abramult também hoje tem aí por volta de 1.000 associados espalhados no país, mas independente disso, da quantidade que cada uma das nossas associações tem aqui, esse movimento ele é em defesa da população brasileira, ele é em defesa de todos os provedores, associados e não associados. Basta a gente, para poder ver como é sucesso, basta a gente ver que no início da internet tínhamos pouco mais de 10 empresas provendo o serviço de acesso à internet, e hoje nós temos mais de 20.000 com ampla liberdade para o consumidor escolher aquela que melhor lhe atende, com o preço que lhe atende e, na contrapartida da quantidade de provedores, sempre aumentando a qualidade, melhorando o preço, melhorando o atendimento, o que não ocorre e que não ocorreria se ainda estivéssemos na mão de poucos, pois não teríamos o direito e a liberdade da escolha. Então, eu agradeço a oportunidade. Para mim é um orgulho muito grande estar aqui unido com todas as outras associações que já viemos e estamos vindo de mãos dadas em várias outras pautas e continuaremos juntos aí em defesa de tudo que é bom para a população brasileira, que é dentro da área e do campo que nós defendemos, que são as telecomunicações. Muito obrigado. Obrigada, vice-presidente Johnny Cruz. Passo a palavra para o presidente da Pronet, senhor Amilcar de la Justina. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela participação de todos, em especial dos jornalistas, né? Levamos nós, né, como provedores e como associações, né, internet ao Brasil todo, né? Então, a internet, principalmente nos centros onde a densidade populacional é menor, hoje chega graças a nós, né? Então, nós não estamos levando simplesmente uma conexão, nós estamos levando conexão de banda larga de altíssima qualidade. Os rankings estão aí da Anatel e provam isso, né? Então, eu queria dizer que somos os bandeirantes, né? Temos no DNA nosso a internet. Então, atualmente, mudar as regras do jogo, né, de um jogo que já está em andamento, com sucesso, levado a muitas cidades, seja ela no interior ou seja ela em cidades com grande população, esse é o nosso foco. Então, mudar essa regra do jogo atualmente, né, seria algo que prejudicaria todo um ecossistema já montado, né? O parecer do professor Floriano é muito claro com relação a isso. Então, estamos aqui hoje em quê? Defesa da sociedade brasileira. Somos brasileiros, estamos aqui para levar essa mensagem a todos os brasileiros. Quebrar a assimetria simplesmente por querer quebrar, por achar que somos empresas de segunda qualidade, é de uma covardia ímpar. Então, precisamos sim defender e precisamos sim levar esse conhecimento a todos os brasileiros. O meu tempo é curto, meu muito obrigado a todos que estão aqui. Passo a palavra para a Gláucia. Obrigada, presidente Amilcar. Eu vou abrir agora, nesse momento, a nossa coletiva de imprensa para perguntas dos colegas jornalistas
peço que todos encaminhem pelo WhatsApp que foi informado, e vou iniciar com uma pergunta da jornalista Patrícia, aqui da agência Reuters. A primeira pergunta dela é o seguinte: além do parecer, as entidades planejam mover alguma ação coletiva contra monopólios ou grandes grupos em defesa da liberdade concorrencial ou apresentar um pedido formal para o governo tomar iniciativas envolvendo a questão? O que temos de concreto? É uma pergunta para a mesa. Posso respondê-la, Glaucia? Pois não. Obrigado, é a jornalista Patrícia, é isso? Quem fez a pergunta, Glaucia, por favor? Sim, Patrícia, da agência Reuters. Patrícia, muito obrigado pela participação, pela pergunta. Sim, essa é uma primeira ação de um conjunto de ações que nós estamos fazendo. Ato contínuo essa coletiva. Esse parecer também foi protocolado junto à Anatel, até porque esse regulamento é feito pela Anatel e nosso primeiro embate, a nossa primeira luta na defesa do mesmo é lá dentro da própria agência. Então, já iniciamos as tratativas junto ao Conselho Diretor da Casa, da Anatel, para que nessa revisão do regulamento que está sendo feita agora, esse conceito seja mantido. E, paralelo a isso, dentro de todos os aspectos aí possíveis e legais, né, que estiveram ao alcance dessas associações que estão aqui em conjunto produzindo ações para o tema, serão feitos, sim. Perfeito. Nós temos mais uma questão da Patrícia, também da Reuters. Se o market share dos acessos nacionais à internet banda larga das PPPs é de 55%, qual seria a porcentagem das grandes operadoras de serviço de banda larga e quais seriam essas operadoras? Ela questiona se vocês podem informar nomes. Eu acho que eu gostaria de colocar aqui, obrigado, Glaucio, obrigado, Patrícia. Eu acho que esses números são bem divulgados aí pela Anatel, né? E é considerado uma empresa não PPP aquela que detém mais de 5% do mercado, né, em algum serviço do mercado brasileiro. Então, são elas: a TIM, a Vivo, a Claro e a Oi, né? Então, estas empresas somadas detêm os outros 45% do market share. Só em complemento aí a resposta do Schuch, os outros 55% estão pulverizados em todos os outros provedores de acesso à internet aí, que somam aí algo em torno de 20 e alguns mil prestadores de serviço aí. Perfeito. Eu vou fazer mais algumas perguntas. Chegaram algumas perguntas que têm temas muito parecidos ou iguais, então nós concentramos aqui. Uma delas: qual é a importância das PPPs para o crescimento da banda larga nos últimos anos? Posso responder aqui. A importância é justamente essa pulverização. O fato de a gente ter muitos provedores espalhados nas várias regiões do país e cada um ali fazendo o seu pedaço ali dentro de uma, duas, três cidades ali, porém todas ao mesmo tempo, se ganhou uma força de trabalho e um poder de ampliação de implementação de redes que, se a gente tivesse na mão de 3, 4 empresas apenas, elas não teriam fôlego, equipe e tempo suficiente para se expandir tão rápido como aconteceu dessa forma aí, quando se abriu o mercado para que outras empresas pudessem participar. Então, essa pulverização aí em todas as regiões do país foi o que realmente proporcionou um trabalho de inclusão digital sem precedentes em nenhum lugar e na velocidade que foi. Se eu posso complementar o Johnny, durante a crise do Covid, foram os provedores de pequeno porte que ajudaram a conectar 16 mil unidades básicas de saúde em 3 meses. Isso não seria feito nunca por uma grande operadora, 3, 4 grandes operadoras. É a força desses pequenos, localmente. Em 3 meses, conseguimos conectar uma base imensa de unidades básicas de saúde para ajudar no combate ao vírus da Covid. E assim, dos últimos 10 anos, esse crescimento se deu 100% para o prestador de pequeno porte. Então, éramos 25 milhões de acessos banda larga no país.
acesso concentrado nas capitais, nas grandes cidades, em lugar onde tem classe A, B e C, e o crescimento se deu na classe C, D e E, em cidades de pequeno porte, onde elas nunca tiveram interesse econômico. Então, a verdade é essa a história dos últimos 10 anos aí em telecomunicações. Glaucia, se eu puder complementar também os meus colegas, além desses aspectos da conectividade colocados, a gente tem que lembrar que existe um estudo muito amplo do Banco Mundial que mostra que países como o Brasil, um crescimento de 10% da conectividade resulta num aumento de 1,38 pontos percentuais no PIB per capita. Então, a gente não está falando aqui só de conectividade, a gente está falando de externalidade para toda a economia. E esse estudo é bastante interessante quando ele mostra o Brasil em 1,38. O resto do mundo está em 1,2, mas o Brasil é 1,38. Complementando também uma informação importante aqui, com relação à internet no campo, principalmente aí na fala do Luiz, com relação à pandemia, né, onde muitas pessoas saíram das cidades e foram em direção ao campo. Esses provedores investiram muito, né, em conectividade no campo, né, para promover a própria saída das pessoas, né, dos centros urbanos, a própria cadeia produtiva de agronegócio, né, a própria telemedicina também, junto às prefeituras e órgãos públicos, né, conectividade, unidade básica de saúde, como citou o Luiz também. Então, a conectividade no campo foi um dos temas importantíssimos também, né, para toda a cadeia produtiva de alimentos do nosso país, para manter as pessoas, né, tanto em questão de segurança, educação, entretenimento. Então, fica só esse registro também que é importante. Muito obrigado. Só mais um adendo, né, com relação à conexão ao campo, né, ou ao interior, né, a área de concessão das grandes operadoras compreende campo, compreende interior, né, e essas áreas sempre foram relegadas, né, essas áreas nunca foram atendidas em virtude da baixa densidade populacional, né? Então fomos nós que levamos com o nosso suor a fibra ótica até esses rincões do Brasil. Então nós levamos literalmente a internet para pontos bem distantes dos grandes centros. Então nós fazemos essa conexão acontecer e com qualidade. Perfeito. Temos uma pergunta aqui da jornalista Carolina Merli. O que implica esta revisão na definição das PPPs? E quais serão os impactos? Quais podem ser os impactos, perdão? Se eu posso falar aqui brevemente, quer dizer, historicamente, agências reguladoras regulam monopólios. E, logicamente, esse é o interesse dos grandes grupos. Criar regramentos cujo o cumprimento seja difícil e você tem que ter escala para cumprir com esse regramento. E aí, então, você vai ter o quê? Uma situação de monopólio. Então, tudo que querem é criar uma barreira artificial para a competição, de modo que o pequeno prestador que eventualmente atua localmente, ele tem um custo para cumprir com uma obrigação regulatória que seja proibitivo e ele sai do mercado. Então, é uma barreira artificial que acaba acontecendo. E, na verdade, isso não é uma demanda do consumidor. O consumidor vai estar bem atendido se ele tiver a competição, vai ter gente disponível a prestar um serviço com qualidade, com preço adequado. Não é por conta de uma regra regulatória que só pode ser cumprida por uma empresa que tem uma base de 60 milhões de assinantes, 100 milhões de assinantes, que vai trazer o benefício para o consumidor. Veja, essas regras existem desde que o setor foi privatizado e os grandes players continuam sendo campeões de reclamação. Obrigado. Ok. Duas perguntas aqui da jornalista Jaqueline Carvalho, do portal IP News. A primeira pergunta: onde os PPPs erraram para que você chegasse a este momento, esse ponto? E a segunda pergunta, atrelada: há um caminho do meio, ou seja, uma negociação possível? Eu gostaria de responder a primeira pergunta aí, por favor. Na verdade, nós acertamos, é por isso que estamos sendo questionados nesse momento. Acertamos em promover a competição nos lugares onde ela não existia, em levar o acesso aonde ele não acontecia
E o erro nosso, se é que a gente pode chamar assim ironicamente, é de ter feito a coisa certa, de ter acertado a mão, né? E como foi colocado aqui pelos demais colegas, os números demonstram esse crescimento justamente nessas localidades, né? Nas localidades onde havia esse desinteresse. Então, o que nós estamos vendo agora é uma preocupação, né, daqueles para os quais a gente acabou acertando a mão, de que a gente continue avançando e fazendo isso nos demais serviços também, né? Isso que aconteceu na banda larga fixa está em vias de acontecer também nas redes móveis, né, que é fruto do último leilão do 5G que aconteceu em 2022 e por aí vai. Então, eu diria que, ironicamente, nós acertamos e não erramos, é por isso que nós estamos com essa discussão em aberto nesse momento. Obrigado. Se eu puder responder a segunda pergunta, né, que é com relação a um meio campo aí, né, dessa discussão, eu acho que o Siena colocou isso na fala dele, ainda existe uma distorção muito grande. Se nós observarmos nos acessos totais, que também são divulgados pela Anatel, se você pegar o terceiro maior player do país, né, e pegar o número de acessos totais que ele tem, e daí para baixo você pegar do quarto, que inclui a Oi, né, até os 100 primeiros, e somar todas essas bases, ainda não dará a base do terceiro colocado. Então, existe ainda uma distorção muito grande para que, neste momento, a gente esteja aqui apto a definir se existe uma divisão, se uma nova regra, né, para essa nomenclatura. Então, o que a gente discute, o que a gente debate, né, democraticamente aqui com a agência, é que não é o momento agora, né? A gente ainda tem uma distorção grande, tem um caminho gigante para que possa promover mais competição, incluindo agora os serviços móveis também, né? Que vai ter empresas aí regionais que vão estar promovendo aí a entrada no 5G. Então, para nós, não é o momento ainda dessa discussão, haja visto essa distorção que ainda é muito significativa. Mais alguém gostaria de complementar? Cláudia, se eu puder complementar, um aspecto também importante nessa pergunta que foi formulada a gente pela Jaqueline, é que a primeira reunião que todas as PPPs tiveram, junto também com as grandes operadoras e a Anatel, a respeito do Regulamento Geral do Consumidor, começou em janeiro desse ano. Então, nós tivemos aí praticamente 8 meses de reuniões intensas na Anatel a respeito de todo o teor do RGC, depois de um processo amplo de consulta pública a respeito desse mesmo regulamento. E as PPPs estão aqui dizendo que elas vão honrar o manual que foi apresentado pela Anatel depois de tanto debate. E isso é uma mostra do nosso compromisso com a qualidade, o nosso compromisso com o atendimento dos consumidores. Diferentemente das grandes operadoras que estão buscando um caminho de anulação de artigos que foram debatidos por toda a sociedade durante tanto tempo. Então, esse é um ponto importante, porque ele é único na história da agência, de mais de 8 meses de debate de um regulamento aprovado. Perfeito. Eu vou seguir. Nós temos uma pergunta aqui, uma confirmação, tá? Da Patrícia, da Reuters. Ela pergunta: a medida realizada agora é o protocolamento de um parecer junto à Anatel, correto? Para que o conceito de PPPs seja mantido na revisão do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor. Confirmamos essa informação? Se eu puder contribuir, né, a gente tem 2 consultas em andamento. A primeira consulta pública que está é do PGMC, que trata exatamente da questão competitiva, da competição, que é onde, inclusive, foi definido esse conceito do PPP, né, que está em revisão e deverá ser, a qualquer momento, aí, publicado o novo PGMC. Tá? E na questão, no âmbito do RGC, houveram questionamentos das grandes operadoras, alguns artigos, né, cujo qual elas pedem, inclusive, a nulidade do processo, né, que são transversais à questão do PGMC. Então, eu diria que a gente está falando aqui não só do RGC, mas também do PGMC, que neste momento eles estão transversais aí nessa questão aí da competição.
Ok, obrigada, presidente. Nós temos uma pergunta do Henrique Julião, do portal Teletime. Ele pergunta como as assimetrias regulatórias podem ser replicadas no mercado móvel com o mesmo sucesso da banda larga. É o Henrique que fez a pergunta, correto? Isso, Henrique Obrigado, Julião, do Henrique. portal Teletime. Elas já estão sendo refletidas a partir do próprio leilão, né? O leilão já levou em consideração esse modelo, né, criado de assimetria regulatória que definiu as PPPs e produziu o certame do leilão de forma a regionalizar os lotes. Então, a gente já tem esse primeiro espelhamento que aconteceu na própria definição do leilão. O segundo foi que as regras que estabelecem, né, os vários itens de competição para as quais as PPPs ganhadoras do leilão de 5G estão submetidas, já tem também reflexo dessa simetria regulatória, no sentido de produzir para uma operadora entrante, porque todas as operadoras regionais que ganharam o leilão de 5G são operadoras novas, portanto são consideradas entrantes, elas pudessem iniciar, né, alavancar o seu início de operação. E é justamente isso que o modelo, né, que define as prestadoras de pequeno porte ele produz. E motivo pelo qual, né, a gente pode ver aí algumas não, algumas das ganhadoras, né, do leilão de 5G, que são PPP, já começaram movimentos intensos de atuação, e esses movimentos têm produzido bons resultados, né, não vou dizer que estão concluídos, porque ainda tem muito o que se fazer, uma vez que o Brasil é muito grande, as áreas também são grandes, mas eles já começam a produzir mudanças significativas na percepção dos usuários daquelas localidades sobre o serviço móvel. E essa percepção de qualidade que já foi vivenciada lá na banda larga fixa, fatalmente vai acontecer também na móvel, em função da característica, né, regionalizada, um pouco mais pontual, um pouco mais aprofundada nos mercados onde atuam, de fazer, né, essa infraestrutura e essa atuação também de forma muito mais assertiva. Então, Henrique, nós veremos, né, a partir das operadoras regionais que já estão lançando seu serviço, né, algumas delas já estão em operação comercial, uma, uma revolução na mesma proporção do que hoje na banda larga fixa, e esses regulamentos que hoje já existem têm refletem já esse conceito também desde o leilão. Se eu puder contribuir, presidente Sena, eu diria também, né, de fato bem importante, que um retrocesso aqui no conceito do PPP, ele prejudicaria de sobremaneira o incremento dessas novas prestadoras regionais, que precisam, no primeiro momento, de regras diferenciadas, assimétricas, para poderem crescer. Então, a não aplicação no PGMC para móvel ou a destituição do conceito do PGMC no todo vai implicar num processo muito mais complexo para que a gente possa democratizar também o acesso móvel. Glaucia, se eu puder complementar para o Henrique, além de todos esses aspectos trazidos pelo Rodrigo e pelo Marcelo, vale lembrar que o PGMC tem as regras novas de mercados relevantes de roaming nacional, de MVNO e de exploração industrial de radiofrequência. Então, ali a gente tem 3 novos mercados que fomentam justamente a transversalidade dessa simetria regulatória no mercado móvel. Então, há outros aspectos ligados à evolução do PGMC, a esse PGMC 3.0, que é tratado diretamente através dessas assimetrias. Perfeito. Só deixando claro, as respostas se referem ao Plano Geral de Metas de Competição, PGMC. Vou trazer a pergunta que nós temos aqui do colega Eduardo Azevedo, do Telesíntese. A Anatel tem falado em estimular o mercado móvel, aumentando a competição no celular, a exemplo do que foi feito na banda larga fixa. As assimetrias e o conceito de PPP estão mesmo sob risco? Qual é a percepção das associações? Sim, Eduardo, obrigado pela pergunta. O conceito está sob risco, sim.
a análise que acontece agora a partir da consulta pública da revisão do regulamento de competição, né, do regulamento que cria o conceito de PPP, traz, nas contribuições feitas pelos grandes, especialmente, um questionamento em relação à manutenção desse conceito. Então, sim, existe um ataque, que eu diria até frontal, no sentido de produzir mudanças, né, na não manutenção desse conceito ou na modificação desse conceito, né, uma série aí de parâmetros que a gente ainda não conhece quais são. Então, uma evidência clara de que esse risco existe é que depois de nós nos debruçarmos sobre todos esses elementos e analisarmos todas as implicações, né, da retirada do conceito de PPP ou da modificação do conceito, é que nós chegamos à conclusão de que o risco era um risco muito grande, né, de produzir um desserviço até na questão da massificação do acesso à internet, não só na banda larga fixa, mas também nesse crescimento do móvel, que nos motivou a nos unirmos enquanto entidades, embora cada um aqui tenha a sua pauta bastante específica, né, e muito pessoal, digamos assim, né, mas esse é um tema que é comum a todas as associações brasileiras, né? Então essas associações aqui representadas, elas estão falando em nome de 100% dos PPPs do Brasil, e por isso esse tema ganhou essa relevância a ponto de não só nos mantermos apenas nas nossas convicções, né? Nós fomos buscar a ajuda, né, do especialista, o professor Dr. Floriano, justamente para isso, para que nós pudéssemos ampliar o alcance do entendimento em relação ao conceito e também justificar a sua manutenção para que a competição continue acontecendo, inclusive nas operações móveis que são de tempo mais recente, né, que ainda tem bastante chão para trilhar pela frente. Perfeito. O presidente Rodrigo Schuch pediu a palavra. Sim, obrigado, Gláucia. Eu diria que sim, está em risco, né, essa questão do conceito do PPP, até porque, e aí eu vou me referir à questão da transversal, que no processo do RGC há um pedido de nulidade feito por uma grande operadora dos artigos 90 e 91 que refletem diretamente no conceito PPP. A gente está, nesse momento, no processo deliberativo do Conselho da Anatel, cujo qual a gente já tem um voto rejeitando essa nulidade, que foi feito pelo conselheiro Rafael, mas, obviamente, que nós teremos aí a sequência dos outros 4 conselheiros, né? E o que a gente reforça, né, todos aqui, é que não haja esse retrocesso e que seja recusado, né, esse pedido de nulidade desses artigos que são tão importantes para a democratização do acesso no país. Ok. Nós temos uma pergunta, mais uma aqui do Henrique Julião. Vou informar que nós estamos nos encaminhando para os últimos minutos da nossa coletiva, mas temos um tempinho aqui. O Henrique pergunta: o presidente da Anatel já indicou que a agência poderia rever o conceito da PMS no mercado de banda larga, partindo do pressuposto que não há mais problemas no mercado de varejo no serviço. Qual seria a implicação de uma decisão como essa? Bom, justamente, me permite responder aqui, você tem algumas assimetrias e algumas obrigações regulatórias colocadas para grandes grupos que, se colocadas para pequenos, viram barreira de entrada. Então, assim, um caminho é desregular grandes grupos. Agora, o nosso maior receio é criar barreiras artificiais que não fazem sentido ser colocadas para empresas de pequeno porte e que, sim, prejudicam o dinamismo do mercado. Então, novamente, a gente defende a concorrência, a competição, né, dentro de uma isonomia. Não dá para colocar empresas de pequeno porte com um nível de obrigação regulatória de empresas de grande porte. Então, esse é um ponto aqui importante para a gente. Ok, algum complemento? Cláudia, um ponto importante também para o Henrique é que o relatório, desculpa, o parecer do professor Floriano endereça essa diferença, que são as assimetrias impostas às PMS no âmbito do PGMC e as assimetrias em termos de conceito
assimétrico para as prestadoras de pequeno porte. Ele faz essa diferenciação, no parecer, é muito feliz em relação a isso e quais são os impactos diferentes que isso pode causar. Ok. 10 minutinhos finais, eu vou encaminhar mais uma pergunta das que nós compilamos aqui, das diversas que vieram parecidas. Em termos de satisfação do consumidor, existe uma diferença significativa entre PPPs e as demais? Deixa eu responder essa aí. Isso aí é muito claro nas informações públicas que estão no próprio site da Anatel. Se você, qualquer cidadão, quiser consultar o site da Anatel e ver lá o ranking das reclamações, claramente nós veremos lá essa informação bastante destoante do nível de reclamações. E não é só porque eles têm mais clientes, não. Se você pegar percentualmente e comparar, né, fizer a escala, você vai ver que mesmo assim o nível de reclamação do serviço prestado pelas operadoras é bem maior. Não somente a isso, se você também consultar outros órgãos e outras entidades que trabalham com NPS, o nível de satisfação aí dos clientes, vocês verão em sites como Reclame Aqui, nos Procons também, que o nível de acesso de clientes levando queixas sobre os serviços das operadoras é um número consideravelmente maior. Obrigada. Vice-presidente Johnny Cruz, algum complemento? Uma outra evidência importante em relação à diferença de qualidade é o próprio market share, o acompanhamento do market share nos mercados onde já havia competição entre grandes e pequenos. E, notadamente, nos últimos anos, houve um avanço, né, de participação dos pequenos, né, basicamente, o que é um demonstrativo bastante forte, né, de que há uma preferência, né, dos consumidores nessa relação com as empresas de pequeno porte. Certo. Eu vou encaminhar a finalização da nossa coletiva para que nós possamos nos ater ao tempo estabelecido. Estamos a 7 minutos do final. Quero informar que já está disponível aqui no chat da coletiva o link para o parecer, publicado no SEI. Após a coletiva, logo em seguida, nós dispararemos, todos os assessores de imprensa das entidades farão o disparo do press release, que contém aí um resumo do parecer, com o link para o parecer na íntegra. Aproveito esse instante para agradecer a presença de todos os representantes das entidades presentes aqui conosco, Abramult, Abrint, Telcomp, Associação NEL, Apronet, Internet Sul, Rede Telesul, todos os que estiveram conosco, todos os jornalistas aqui, e deixo a palavra final para, se vocês quiserem, fazer um breve, muito breve, encerramento, senhores presidentes. A todos os jornalistas, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pelo interesse em conhecer mais sobre esse tema relevante, e seguimos à disposição dos senhores e senhoras para maior esclarecimento. Aqui também, a Internet Sul gostaria de agradecer a presença de todos, muito obrigado. Já transmiti um forte abraço aos colegas das associações. Seguimos à disposição de todos para novos esclarecimentos. Muito obrigado. Pela Pronet também gostaria de agradecer a presença de todos, né, principalmente dos jornalistas, né, e dizer que estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvida aí que venha aparecer. Né, nós temos aí o nosso contato de assessoria de imprensa, então estamos à disposição. Um forte abraço a todos e muito obrigado. Da mesma forma, agradecer aí a oportunidade, o interesse de todos, os colegas aqui de associação, pela união, e os jornalistas pelo interesse. Obrigado a participação de todos. Dizer que nós caminharemos juntos e não descansaremos enquanto a gente não tiver isso aí defendido e solidificado cada vez mais, assim como caminharemos sempre em defesa do setor e dos PPPs. Muito obrigado.
Bom, obrigado a todos e a todas, né? Acho que todos aqui já colocaram muito bem. A nossa defesa será sempre pela competição, e é isso que nos une. Essa ação certamente não terminará aqui, nós continuaremos juntos em prol do consumidor, em prol da competição. Então, podem contar conosco, a gente está aqui pronto para responder, enfim, se houver quaisquer dúvidas, podemos aqui depois, através das nossas assessorias aqui, né, manifestar aqui alguma contribuição adicional. Obrigado. Em nome da Abrint, eu gostaria de agradecer também a todos os colegas que estão aqui, a todos os jornalistas presentes. Eu acho que a presença dos jornalistas mostra esse jornalismo informado, né, que está diante de novidades e diante de união, como a gente aqui está apresentando. Então, muito obrigada a todos. Dessa forma, então, nós encerramos a nossa coletiva de imprensa na apresentação e defesa do conceito PPP. Eu agradeço a presença de todos os representantes, de todos os jornalistas, e informamos que quaisquer dúvidas posteriores podem ser encaminhadas pelo mesmo WhatsApp ou pela resposta ao e-mail nos quais nós encaminharemos o release. Esse release já está sendo disparado em seguida, com o link do conceito, com o link do parecer publicado já no SEI. Muito obrigada a todos vocês, uma boa tarde, bom trabalho. Obrigado.